Francine, seja bem-vinda aqui a esse encontro comigo. Gente, hoje o papo está muito bom, está muito interessante, porque hoje nós vamos conversar com a Francine, que está aí com o Salão por Assinatura. Só que antes de você falar sobre essa novidade aí dentro do seu negócio, eu gostaria de fazer algumas perguntas, Fran, que eu recebo diariamente aqui no meu perfil. E nada melhor do que você que está no mercado, que está aí atendendo as assinantes, tem profissionais que ajudam você no atendimento para responder as dúvidas. E a primeira delas, Fran, calma que você vai se apresentar, mas vamos começar já com as perguntas aqui. Por que a maioria dos salões, Fran, hoje trabalham muito e mesmo assim não cresce no mercado? Você consegue responder essa pergunta para nós, Fran? Então, realmente não. Principal ponto, né? Eu digo que é não saber vender serviço. Eu digo que não é só sobre o cabeleireiro ali principal, mas também a equipe. E não ter criatividade para inovar, né? A inovação, ela precisa acontecer. O mercado da beleza vem mudando constantemente, né? Para nós, cabeleireiros, principalmente, e a gente precisa pensar em novidades que gerem lucro para o nosso salão. Ótimo. E Fran, na sua visão, como uma mulher empreendedora, uma cabeleireira há quanto tempo de mercado? Eu sou cabeleireira há 17 anos. Há 17 anos. Qual que é o erro que as donas de salão hoje cometem no momento do financeiro? Fala para mim. E não percebe. O que você vê assim, você com a sua experiência aí de mercado? Então, o principal ponto é que fazer todas as funções é muito difícil, né? Eu digo que hoje a minha maior... digo que é matar um leão por dia, realmente, é você ser o profissional, você fazer a administração, você fazer a venda, você ser o marketing, ser tudo. Mas o principal que elas erram realmente é a conta não está fechando no final do mês e elas não agirem para mudar isso, entendeu? Se você está fazendo algo, por exemplo, eu tenho 17 anos de profissão. Se eu estou fazendo a mesma coisa há 17 anos e não tive resultado, é porque está a hora de mudar. Chegou a hora de fazer algo para poder mudar o jogo, virar o jogo. Se eu continuar batendo naquela mesma tecla, eu vou continuar vivendo a mesma situação de 17 anos atrás. E a gente entende que o mercado mudou há 10 anos atrás, ele mudou principalmente depois da pandemia. Foi onde a gente teve a mudança mais brusca, foi aonde que realmente me tirou da minha zona de conforto, né, para poder alcançar, abrir a minha mente para coisas novas, né? Estamos aí, venho crescendo, né? Mas vou deixar para falar sobre isso depois. Não, mas agora a gente aguçou a curiosidade de saber quem é a Francine. Quem é você, amiga da beleza? Se presente aqui para o pessoal. Vamos lá. Então, meu nome é Francine Gomes, eu sou cabeleireira, né? Sou colorista, tenho muitas especializações. Hoje, atualmente, eu sou estudante de tricologia, né? Faço nível superior. Sou técnica também regional de uma marca, represento uma marca em toda a região, sou fluminense. Sou do Rio de Janeiro, né? Caramba. E eu abandonei a faculdade de Direito para ser cabeleireira, porque realmente é o que eu gostava, o que eu me identificava. Não adiantava fazer 1000 coisas, tentar fazer outras coisas para agradar o pai, a mãe, por achar que ser cabeleireiro não era profissão. E eu fiz essa escolha na minha vida e, graças a Deus, foi a melhor escolha a ser feita. Que coisa bonita de ouvir, Fran.
Hoje as mulheres estão tão desanimadas, principalmente com esse setor, e você está mostrando que hoje você está animada, não se arrepende e ama o que faz. Isso daí já é 80% do caminho andado, né, Fran? Para que as coisas comecem a melhorar. E, Fran, com essa, né, experiência toda que você tem, com essa bagagem, conhecimento, porque 17 anos não são 17 dias, né? É uma Sim. vida. 17 anos é uma vida, praticamente, né? Em que momento, Fran, você percebeu que o modelo tradicional de salão não estava mais sustentando o seu negócio? Fala para nós. Ô, Mara, é incrível o que eu vou falar, né? Assim, eu, desde que comecei na área da beleza, eu percebi que a falta de recorrência, né, nos atendimentos deixava a gente muito desequilibrado. Por quê? Um mês você tem um faturamento, no outro mês você tem outro faturamento, e isso não paga as contas, né? E aí, nessa época, digamos, há mais ou menos 12 anos atrás, eu já comecei a fazer uns pacotes, né? Eu dizia na época que eram uns pacotes de escova, que era para eu ter essa recorrência de cliente, né? Só que foi algo assim muito informal, não foi algo muito pensado, mas era algo que já pagava as minhas contas mensais, pagava o custo fixo. Eu queria algo que me desse certeza que eu iria poder pagar a luz, né? Naquela época eu era bem pequena, eu tinha um salãozinho na frente da minha casa, eu não pagava aluguel, mas eu tinha energia, eu tinha material, né? Produtos que a gente precisa estar pagando alguns boletos toda semana, cada quinzenal, então eu precisava de garantias para ter. Então, daí nasceu isso, e depois, né, eu vendo vários modelos de negócio, onde eu descobri você, onde a gente transformou isso em algo mais profissional, né? Quando eu vi você ali, o anúncio seu ali, eu falei, gente, era isso que eu precisava, né? Transformar esse modelo em algo mais sólido, algo mais sério, algo mais pensado, né? Também financeiramente estudado, né? Porque você segurou ali na minha mão e falou, não, Fran, vamos fazer todos os cálculos aí, e graças a Deus foi só sucesso. Muito interessante você citar nesse ponto, Fran. As pessoas acham que salão por assinatura é um negócio falido, porque eles pensam que as assinaturas já vêm com precificação pronta de serviços. E você é a prova viva de que não é assim que funciona, né, Fran? Existe uma precificação pronta para planos de assinatura, ou hoje você tem planos dentro do seu salão que estão precificados conforme a realidade do seu negócio? Fala para nós, Fran. Então, Mara, eu vou falar da Francine. Sim. Antes da Mara e a Francine depois da Mara. A Francine antes da Mara, né, eu já tenho, assim, eu sempre fiz um estudo de público, né, eu tenho um público hoje mais digamos, com poder aquisitivo diferente, não sei se seria a palavra certa, mas, assim, um público mais seleto, né, mais selecionado. O meu público de alguns anos atrás, digamos uns 10 anos atrás, eu trabalhava mesmo numa estratégia que hoje eu digo que seria de um salão por assinatura falido. Né? Porque era algo sem planejamento, sem conta, sem cálculo, sem muita estratégia, né? Era só a quantidade de atendimento e que no final era muito trabalho, muito cansativo e pouca margem de lucro. Então eu digo que seria sim um estilo de assinatura falida. Mas aí, né, de um tempo para cá, isso já foi mudado, e quando você chegou foi alinhado e deixado realmente para não ter perca.
O salão por assinatura, hoje, ele me dá uma rentabilidade fixa muito, muito significativa. Hoje eu tenho o meu menor plano, o menor valor de plano, ele custa R$ 299,90, tá? Ele é um serviço de escova com um tratamento, uma máscara, tá? E o meu maior serviço de assinatura hoje, ele custa R$ 480, tá? É o valor máximo que eu tenho ali. E você tem mulheres que são assinantes nesse valor, não tem, Fran? Sim, é assinante, todas elas. Hoje eu tenho 22 assinantes. Eu tenho 22 assinantes, eu tenho 2 colaboradoras, além de mim, e eu não faço nenhum atendimento, praticamente. Eu não atendo essas mulheres, são as minhas colaboradoras que atendem, mas eu quero também colocar isso aqui para vocês, a importância de ter uma equipe, né? De ter pessoas para poder ajudar. Eu faço ali, a cliente chega, eu faço toda a anamnese, a gente tem uma ficha, tá? Isso gera autoridade para a gente, que a cabeleireira é muito importante. Eu tenho uma ficha onde ela chega mensalmente, todos os meses, quando vai virar, eu avalio o cabelo, monto todo o protocolo que vai ser feito mensal e entrego para o colaborador. Entendeu? Então, toda semana que ela chegar, o colaborador vai saber o que vai ser feito no cabelo dela, e eu tô sempre voltando para poder avaliar, né? Para ver se tá tudo certinho, se tá correspondendo, peço feedback, pergunto se tá tudo bem. Então, assim, eu tenho clientes que estão comigo no salão por assinatura há 5 anos. Isso sem falhar. Olha que notícia boa, Fran. 5 anos que você tem essa cliente sendo sócia do seu salão. Porque o que ela faz? Ela coloca dinheiro todos os meses e todos os meses você retorna satisfação a ela com o atendimento de excelência que ela encontra dentro do seu salão. Isso é salão por assinatura. Eu te perguntei isso, Fran, porque hoje está vindo uma leva de pessoas achando que salão por assinatura é colocar, por exemplo, escova toda semana, ou então de forma até mesmo ilimitada, tentando imitar as barbearias e não estão aguentando ficar no mercado, porque estão estruturando da forma errada. Eu falo muito isso aqui, eu falo, gente, as barbearias, elas encontraram o poder da recorrência, mas de acordo com a realidade deles, e serviços que encaixam ali. E os homens não têm o comportamento de ir todos os dias na barbearia para fazer barba, cabelo, pezinho, não tem. Eu digo que o meu marido, ele é assinante de uma barbearia. E ele, se ele vai 2 vezes no mês, é muito. Então, isso é lucro para a barbearia. Mas eu pensei, com o salão não pode ser do mesmo jeito, tem que ser diferente. Porque a mulher é diferente. Se eu tiver um salão por assinatura que me atenda todos os dias eu vou querer estar lá. Porque o salão é um lugar gostoso de autocuidado. Hoje em dia a gente está mais nervosa, não que a gente não era antes, mas hoje a gente trabalha muito com a nossa imagem trabalha muito para a questão de vendas, de posicionamento. Então, eu falei, eu não posso trazer isso de forma amadora para as pessoas trazerem todos os dias, mas sim atendimentos uma vez por semana. E quando a gente estrutura tudo muito bem organizado, planejado, igual a gente fez com o seu salão, é sucesso. Fala para mim, Fran, hoje, quanto que você conta todos os meses financeiramente certo que entra dentro do seu salão? Fala para nós. Mara, eu agora, assim, de cabeça, eu não saberia te dizer, assim, certo.
Mas eu diria que eu consigo, mas eu vou te dizer assim, eu consigo pagar o custo fixo mensal do salão. Ótimo. Entendeu? E eu tenho um salão que é de médio porte, eu tenho 4 cadeiras, né? Eu tenho, assim, o local de atendimento é no centro da cidade que eu moro, né? Do centro da cidade que eu atendo, né? Eu não moro no mesmo lugar. E é bem posicionado, bem bacana, tá bem estruturado e consigo manter o custo, tá? Eu consigo manter esse custo apenas com um salão, com a renda do salão por assinatura. Perfeito. E essas mulheres hoje dentro do seu salão, você sentiu que elas gastam mais sendo assinantes ou não? Responde isso para nós, Fran. Então, é uma boa pergunta, porque isso aí coloca, né, por terra a questão de que o salão por assinatura é algo falido, e não é. Quando a cliente ela tem recorrência no salão, automaticamente você vende para ela um serviço de escova e tratamento. A mulher hoje que ela busca assinatura, também é muito importante entender sobre o público, é aquela mulher que gosta de estar pronta sempre, aquela que depende da imagem para poder trabalhar, aquela também que gosta de economizar, né? E que não gosta de ter surpresas ali na hora de fazer o pagamento. Então, o que acontece? Por elas terem essa recorrência e a necessidade de estar com o cabelo sempre armado, elas compram mais serviço de coloração, serviços de tratamento premium também, é até algo legal depois eu explicar, porque eu tenho as linhas premium e a linha pela qual eu tenho maior acessibilidade e preço, né, custo-benefício. Então, são as linhas, eu tenho uma marca que é disponibilizada no salão por assinatura, e se ela tiver necessidade de fazer um outro tipo de serviço, ela paga isso por fora extra. Então, se ela fez todo o tratamento que está ali disponibilizado para ela, e ela ainda sente a necessidade, meu cabelo está mais poroso, eu achei que tô com uma pontinha, tá muito seco. Não, então vamos fazer esse serviço. Então, a gente está sempre oferecendo outros. Um exemplo, esse mês. Esse mês eu tive a campanha Color, né? Então, era uma campanha focada em venda de coloração. Eu vendi muitas colorações. Então, essas clientes, praticamente todas elas que têm fios brancos, precisam fazer cobertura de brancos, elas adquirem um serviço de coloração também, e isso agrega no valor ali para elas. Todas as clientes que têm a assinatura têm um desconto, eu dou um desconto dependendo da campanha. Fran, mas aí você não sai perdendo, porque o salão por assinatura já é um pouco mais em conta. Então, eu faço campanhas. Então, se o meu foco aquele mês foi a coloração, eu vou comprar uma quantidade maior de coloração, que vai sair mais barato para mim, e eu vou repassar automaticamente para aquele cliente. Então, é tudo pensado, calculado, estudado, para poder não virar um negócio falido. Tem que ter muita atenção. Como eu sou especialista, né, em cor, né, faço muito serviço de coloração, mecha. Aí tem épocas também que eu faço essa campanha para os serviços de mecha. E outro ponto também legal para eu contar aqui, o que segura elas também ali na recorrência da assinatura, é que, gente, quem é cabeleireiro sabe, né? A gente tem as mulheres têm vários tipos de cabelo, é uma mistura, uma miscigenação só. Então, por exemplo, gente, escovar uma cacheada como eu vivo escovada. Porém, eu não gosto de fazer alisamento do cabelo. E dá trabalho. Pra gente trabalhar com salão por assinatura, escovar um cabelo desse aqui não é tarefa fácil. E aí, no combo de assinatura, você paga um valor a mais e a gente inclui sempre o serviço de botox ou realinhamento,
tá? Mas a gente também tem uma estratégia para ser feito esse serviço para ela continuar tendo recorrência. Perfeito. Então, assim, tudo que fazemos, nós pensamos no efeito depois. Então, tudo para ser benefício para o nosso cliente e também para o salão. Ótimo. Então, você está me falando que a forma de você manter essas recorrências, essas clientes ativas, mês a mês você traz novidade para elas, é tanto que você está no mês aí da coloração, elas estão comprando mais dentro do seu salão, porque, Fran, você entendeu muito bem o poder de uma comunidade ativa. Você hoje não tem só mulheres pagantes de forma recorrente, mas você tem uma comunidade de mulheres que acreditam no seu trabalho mês após mês. E, Fran, por que hoje você atende somente 22 mulheres e não expandiu isso para mais mulheres entrarem aí para dentro do seu salão? Então, Mara, primeiro porque eu não tenho estrutura hoje para esse crescimento, né? Eu teria que mudar de salão, mão de obra qualificada também é muito difícil. Você ter alguém ali que compra a sua ideia, que acredita, né? Que é muito difícil, com comprometimento, porque uma vez que você vendeu essas assinaturas, você precisa garantir o serviço para o cliente. Então, se você não tiver colaboradores ali que realmente se comprometam, tenham responsabilidade, fica inviável. Então, hoje eu tenho colaboradores, mas eu estou sempre na retaguarda para poder cobrir isso. Então, hoje eu consigo, sim, dar um atendimento de excelência para essas 22 clientes que eu tenho, e de forma com que eu consiga sempre estar renovando, porque não adianta você vender 50 planos e no mês seguinte você só ter 10, Sim. Porque 40 desistiu, entende? Então, eu sempre pensei nisso, na qualidade. Então, eu ganho hoje na qualidade, não significativamente no valor, né? Na qualidade e a garantia daquele valor ali fixo. Então, hoje, outra coisa muito importante, Mara, quando nós tivemos essa mentoria, né, toda essa assistência, depois você me deu algumas assistências por fora, né, também ali com a parte do financeiro, com a parte da venda, que foi muito importante. Estudar o meu público é importante, os cabeleireiros que vêm agora estudar o público, porque o valor de R$ 299,90 que funciona para mim, não vai funcionar para todos, eles, né? Então, isso eles precisam entender onde eles estão localizados, Sim. Qual é o estilo de cliente, quais são os... Então, isso precisa ser entendido. E nós fizemos esse estudo juntas. Sim. Nós sentamos, fiz a pesquisa e chegamos, né, nesse denominador. Então, isso é muito importante. Hoje eu vejo as pessoas errar muito porque não fazem nada com estratégia. Então, precisa ser pensado. Então, hoje, o único motivo que me trava crescer no salão por assinatura é isso. Não ter estrutura, mão de obra. E outra coisa que eu vou contar, acabei esquecendo aqui. Eu nunca divulguei salão por assinatura na rede social. Eu vi. Eu nunca fiz campanha. Gente, a minha venda sempre foi interna dentro do salão. Por quê? Eu já entendo o público que eu preciso. Quais são as mulheres que vão comprar? Às vezes, como eu sabia que era algo que ia dar muita visibilidade, eu não tinha como oferecer esse serviço para todo mundo, a minha venda sempre foi ali dentro do salão. Aquela cliente ali que gosta de fazer coloração, falei, poxa, tá legal, vou oferecer esse serviço para ela. Então, eu pegava ali, tinha o script pronto ali e enviava para ela no WhatsApp. Aquela outra cliente ali que gosta também de estar sempre escovada, fazer coloração. Aqui depende da imagem para trabalhar, que é uma secretária, que é advogada, né, que é médica. Então, essas pessoas precisam estar sempre bem arrumadas, né? Porque a imagem por si vende, então é mais fácil vender esses serviços para elas. Então, foi sempre pensado assim.
E quando alguém desiste do plano, eu falo, olha, eu vou cancelar, mas depois eu não consigo, vai dar uma pausa, eu não consigo voltar com você, porque eu já vou vender para outra pessoa, vou colocar outra pessoa no seu lugar. E, assim, no meu salão, para mim, hoje, assim, ele é excepcional, é algo que me dá muita tranquilidade. Chega ali no início, eu tenho 3 datas para pagamento, que é 5, 30, 5 ou 10. Então, todo dia 30 eu sei que vai ter dinheiro para poder pagar aquela conta que vence dia 30. Todo dia 5 vai ter aquele dinheiro ali, todo dia 10 vai ter aquele dinheiro. Que maravilha, então, assim, Fran, você está pegando 3 feriados seguidos aí. Páscoa, esse agora que nós estamos, vem dia 1º de maio. E você, como está aí com o seu salão? Atendendo. Amanhã eu não tenho agenda. Não tenho agenda para amanhã. Gente, amanhã é terça, dia 21. Tô eu e mais uma auxiliar só. Eu vou até mostrar para você. Eu estava organizando, olha, a minha agenda. E eu tenho 3 serviços de mesh aqui no meio disso tudo aqui. Então, assim, amanhã tem os serviços de mecha e a colaboradora vai atender o salão por assinatura e alguns outros serviços. Olha que maravilhoso. Então, assim, olha para você ver, sim, tanta gente desesperada agora, Fran, porque o movimento está baixo, fica dependendo, né, daquela agenda avulsa, aquela marcação, fica dependendo da cliente chamar ela para marcar, e aí bate o desespero. E você falou de algo muito interessante dos seus colaboradores. Hoje, as pessoas que estão com você, Fran, estão aceitando bem essa novidade? Está sendo satisfatório para eles também financeiramente? Fala para mim. Cara, é satisfatório, tá? Porque, assim, hoje, nós chegamos, como eu tenho um estilo diferente de trabalho aqui no meu salão, uma cultura diferente, né, com os colaboradores, nós sentamos e fizemos o cálculo. Eu tenho um valor fixo para pagar por atendimento, né? Ele não sai na porcentagem, ele sai um valor fixo por serviço que o colaborador fizer. E ela tem outros serviços por fora do salão por assinatura que, agregado, né, incorpora ali o salário dela. Sendo que os serviços de salão por assinatura, ela sabe que vai poder contar sempre. Assim como o salão, ela sabe que ela tem aquela renda fixa. Eu atendi a semana inteira, eu tenho aquele valor fixo ali para poder receber. Então, assim, fica bom para todos. Eu não tenho nenhuma reclamação, né? As colaboradoras que passam lá pelo salão ficam um tempo bacana, não tem rotatividade de colaborador. Eu dou também preferência sempre por contratar escovistas, né? Eu treino, eu tenho um estilo de escova padrão, eu peço para o atendimento ser igual. Isso também é muito importante, são coisas que o cabeleireiro ele precisa ver, né? Sentir que a gente precisa de um protocolo de atendimento para não ficar invasivo, né? Eu tenho colaboradores, não adianta eu fazer de um jeito, uma fazer de outro, outra de outro, porque aí o cliente chega e aí ele quer ficar escolhendo. Não, todo mundo segue o mesmo protocolo e aí vai sair muito parecido. Perfeito, Fran, perfeito. Você está me falando que o salão por assinatura, ele não dá lucro somente para você, mas também para o seu colaborador, e que para ele também é muito bom, né, contar com esse dinheiro todos os meses aí para pagar suas contas, né, Fran, para dar sequência também à sua vida, aos seus projetos. Olha, muito obrigada por você compartilhar isso comigo, porque muita gente chega para mim e fala assim, Mara, mas os meus colaboradores não vão aceitar. Eles aqui já estão acostumados a ficarem somente da forma que estão, que é aguardando eu atrair clientes, seja com promoção, seja com desconto, seja com qualquer coisa. Eles ficam aqui aguardando. Se eu falo do salão por assinatura, eles não querem.
porque eles acham que vão trabalhar demais e vão faturar de menos, e você está mostrando que não, que está sendo satisfatório tanto para você quanto para quem atende também. Até porque, né, Fran, o mercado mudou, então a gente tem que acompanhar o mercado. Antigamente, vocês conseguiam trazer a cliente toda semana para dentro do salão, sem mesmo precisar dar desconto, isso antes da pandemia. Depois que virou a pandemia, vocês se agarraram nas promoções. Por quê? Pessoal sem dinheiro, país praticamente quebrado, né? Porque ficamos enclausurados dentro da casa. Só que a cliente, nesse processo, ela aprendeu a se cuidar em casa, a fazer muitos serviços que antes ela fazia no salão, hoje ela faz em casa. Então, isso ela fala assim: hoje eu economizo, né? Só que para ela também é ruim, porque ela não sabe fazer o que você sabe. Ela não tem a técnica que você tem. Ela não consegue trazer a saúde, o vigor, a vitalidade para aquele cabelo como vocês profissionais fazem. Então, o que o salão por assinatura faz? Ele une as duas pontas. A cliente que não consegue, né, trazer aquilo que ela precisa, e você que sabe, que entende e que consegue trazer o resultado que ela precisa. Então, a gente ia unir novamente a cliente a vocês, que é isso que o salão por assinatura faz. Fran, já estamos com meia hora de... Eu queria deixar uma dica também para quem já é assinante. Calma, segura essa. Responde para mim. Eu quero fazer essa pergunta. Peraí. Quem quiser começar agora vai sair na frente, ou você acha que o mercado do modelo salão por assinatura já está saturado? Fala para mim. Na verdade, ele precisa ser explorado, né? Ele não está saturado. E aquela história, gente, quem sai na frente sempre bebe água fresca. Então, isso aí é fato, é algo que eu já trabalho já há muitos anos, há mais de 12 anos, agora está ali formalizado, e foi sempre o que manteve o faturamento fixo do salão, sempre foi o salão por assinatura. Perfeito. E, para concluir o que você estava falando, eu tenho uma pergunta aqui que eu tenho certeza que vai concluir o que você estava falando. Para quem está assistindo agora essa conversa entre eu e você aqui, e está pensando, isso faz sentido para mim, para o meu salão? O que você, Fran, com essa novidade, diria agora para essa pessoa? Então, faz sentido e para todos os tipos de público, tá? Faz sentido para todo mundo. Não adianta, desde a cabeleireira que tem um salão com apenas uma cadeira, ao salão que ele tem ali 20, 30 cadeiras funcionando, tá? Ele funciona para todos os estilos. Eu tenho certeza, é um negócio muito rentável. O que precisa realmente não é fazer algo, surgiu a ideia, assistiu a live, veio aqui, olhou meia dúzia de coisas de você ali de post seu e falar assim: não, vou fazer que vai dar certo. Não, gente, precisa tudo, um projeto por trás, uma engenharia, uma arquitetura, para isso realmente dar certo. Talvez as pessoas... Outro dia eu vi um post seu e um cabeleireiro até parece ser grande, de salão grande, ele fez um comentário muito infeliz que o salão por assinatura é algo falido, e não é. Talvez o que seja falido é ele com um monte de cadeira dentro do salão e não tá sabendo aproveitar isso de forma que dê retorno para ele. E funciona. Hoje eu sou prova viva disso, de que eu só não divulgo, não faço uma campanha maior para o salão por assinatura, porque eu não tenho como dar conta desses atendimentos. Eu não conseguiria garantir atendimento para todas essas pessoas da forma com que eu já estou acostumada a atender. Porque até para a gente crescer, a gente tem que pensar muito bem.
Sim, tem que estruturar tudo, né, Tem que Fran? se estruturar. Isso, até porque assim a cliente, ela vê que isso que você está trazendo para ela realmente está fazendo sentido, está mudando o seu negócio e ela quer ficar ali junto com você, ela quer acompanhar esse crescimento. Porque salão por assinatura traz clientes desqualificadas ou qualificadas? Fala para nós. Então, justamente é isso que, por conta disso, que eu optei não fazer em primeira mão a divulgação na rede social. Eu fiz a capitalização dentro do salão, a captação dentro do salão, estudando ali as clientes com maior potencial para esse serviço e fazer a venda para elas, porque eu sabia que elas teriam recorrência. Então, é onde a importância de estudar o público, ver para quem você vai vender esse serviço para não ter o problema de trazer cliente desqualificada. Todas as minhas clientes, hoje, salão por assinatura, são qualificadas para aquele atendimento. Perfeito, Fran, perfeito. Você hoje viu que essa novidade se encaixaria muito bem para quem já é cliente dentro do seu salão. E isso não tem problema nenhum, porque o mais importante, você conseguiu fazer com que essas mulheres se tornassem recorrente, mês após mês, aí com você, independente de ações, independente se ela tem um evento importante ou não, se ela vai somente a você só para fazer um retoque de algum procedimento, não. Você hoje conta com 22 mulheres ativas, pagantes, mantendo o seu negócio e você consegue ter a tranquilidade que você tem hoje. Fran, tivemos vários contratempos para essa conversa, mas ela saiu. E eu estou mega feliz. Para mim é um prazer enorme poder continuar a ajudar, né, no seu negócio. Essa é a minha missão. As pessoas questionam muito, falam, mas por que você não tem salão? Eu falo, gente, eu não preciso estar numa cadeira para entender o mercado. Tudo que eu preciso é entender a cliente. E esse é o meu papel. É ficar aqui entendendo o comportamento, as mudanças do mercado e ficar fazendo o que você está fazendo. Pesquisa, porque é o que eu mais faço, para entender a necessidade das mulheres e ver o que elas esperam. E, Fran, muitas clientes têm me procurado pedindo, Mara, onde tem um salão por assinatura? Porque aqui na minha região não estou encontrando. Eu quero um salão por assinatura. Eu já falei com o meu cabeleireiro, ou então com quem já me atendeu. Muitos já te viram, mas ficam com o pé atrás, né? Eu falo, olha que ignorância, está perdendo a cliente. Porque quando o concorrente vê, vai puxar essa novidade, vai pegar a cliente, e aí depois a cliente abandona para o salão por assinatura. Não abandona, mas não é uma tarefa fácil, né? É até algo que eu queria ter pontuado antes e eu agora vou aproveitar para poder entrar nesse assunto. Gente, não adianta querer implantar o salão por assinatura e não ter foco. Precisa ter foco, precisa pensar bem, não fazer nada sem pensar. E hoje o grande sucesso do salão por assinatura no salão é ter aquele atendimento acolhedor, aquele atendimento humanizado, uma vez que ela vai estar toda semana no seu salão. Então eu costumo dizer que o salão ele precisa ser um ambiente da casa da avó, que você vai, que você se sente bem, que você se sente acolhido, abraçado. Não adianta ser um ambiente desagradável, que você só vai ali pelo serviço. Então, é um conjunto, é um mix de coisas, de ações, para você conseguir, né, segurar aquele cliente ali. Outra coisa também, fora esse atendimento, né, básico, porque eu acho que entregar um bom resultado é dever de qualquer profissional, é obrigação dele, né? E diferenciais, né?
diferencial ali, se você vai ter esse momento, pensa nesse momento acolhedor, né? Eu tenho ali toda a questão da anamnese ali, de ter atenção, de perguntar tudo, tal. E os agendamentos da semana. Gente, elas fazem assinatura, esquecem de usar, né? Como seu marido esquece aí na barbearia. E aí no outro mês não faz sentido para ela. Poxa, eu só fui no salão 2 vezes, eu esqueci de agendar. E aí não faz sentido continuar. Aqui comigo isso não acontece. Todas as segundas-feiras eu sento aqui de plantão e eu tenho as mensagens prontas, que são sempre diferenciadas, instigando elas a fazer o agendamento da semana. Então, eu não peço para marcar para o mês inteiro. Não funcionou comigo. Pode funcionar com outras pessoas, marcar para o mês inteiro, mas isso também é um ponto muito legal, sabe? Para quem já trabalha com esse modelo, é bem bacana. Para quem ainda não trabalha, também ter essa noção do que também é um dos pontos que fazem o meu negócio dar certo. Eu mando essa mensagem bem humanizada, eu mesmo. Tem dias que é um script pronto, tem dias que eu mando áudio. Olá, sua linda, bom dia, uma ótima segunda-feira. O motivo do meu contato aqui é para você não esquecer de fazer o seu agendamento da semana. Você sabe que você agendando hoje, quanto antes, você consegue garantir o seu melhor dia, o melhor horário para o seu atendimento. Então, vem aproveitar esse momento de beleza e não deixar de passar o final de semana bonita. Então, funciona mais ou menos desse jeito. E isso garante também dela ter a recorrência e não desanimar. Quantos de vocês fazem a assinatura ali da academia, vai um mês e no outro mês já esqueceu? Será que se tivesse alguém ali para estar lembrando você, por exemplo, quem tem personal, eu não sei, né? O personal tá ali lembrando, e aí, não vai vir e tal. Então, isso instiga ela a ficar mais fixa. Então, assim, é realmente abraçar a ideia, estudar o público e pensar nas ações a serem feitas para você ter essa recorrência de forma que ela seja boa, não só para o cliente, mas também para o salão. Deixa eu falar aqui para os cabeleireiros, algo que foi assim, foi a mudança de chave, foi a virada, foi algo que me fez refletir sobre tudo. E no momento que eu poderia só ser mais uma cabeleireira falida ali, com muita experiência, uma cabeleireira com anos de profissão, vários cursos, muita experiência. Sucesso do futuro, do passado, não garante sucesso no futuro. Então, se mova e vá em busca de algo novo para poder fazer o seu negócio crescer. Isso mesmo, Fran, muito obrigada. Tenho certeza que quem está assistindo isso agora, essa mensagem tocou aí para a pessoa. Muito obrigada, meu bem. Um beijo. Beijo. Tchau.